Oi, professora Marli, aqui é Camila, número 6. E eu sou a Júlia, número 21, e nós somos do segundo A. Estamos aqui para a apresentação do trabalho sobre teoria atômica. Questão 1. O que são elementos químicos? Elementos químicos são um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Quantos deles podemos encontrar na natureza? Podemos encontrar na natureza 92 e o restante são fabricados em laboratório. Questão 2. Como você distinguiria elemento químico de substância química? A diferença é que os elementos químicos são formados por um grupo de átomos com o mesmo número atômico. Já as substâncias químicas são formadas por um ou mais elementos químicos. Questão 3. Como são representados os elementos químicos? Os elementos químicos são representados por símbolos, por exemplo, Al, K, C, entre outros. Questão 4. Qual o único metal a temperatura ambiente que se apresenta no estado líquido? O mercúrio é o único metal que em temperatura ambiente se apresenta em estado líquido. O que são isótopos? Isótopos é o nome dado para o átomo que apresenta o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Dê exemplos. Por exemplo, o oxigênio é formado por átomos de número atômico 8 e números de massa 16, 17 e 18. Questão 6. O que são isóbaros? São átomos com diferentes números de prótons e mesmo números de massa. Dê exemplo. Por exemplo, potássio e cálcio têm números de prótons 19 e 20 e números de massa 40. Questão 7. O que são isótonos? São átomos com diferentes números atômicos e diferentes números de massa, porém o número de nêutrons são iguais. Dê exemplos. Por exemplo, o bório e o carbono. Cada um deles apresentam 6 nêutrons. O boro, número atômico 5, e a massa atômica 11. Contém 5 prótons e 6 nêutrons. Questão 8. O que é massa atômica? É o número que expressa quantas vezes o átomo de um elemento é mais pesado do que uma dúzia do peso do átomo de isótopo 12 do carbono. Dê exemplos. Por exemplo, o oxigênio tem massa atômica de 16U, pois é mais pesado 16 vezes em relação a uma parte de 12 de um átomo de carbono 12. Questão 9. Como se classificam os elementos químicos? São classificados em metais, ametais, hidrogênios e gases nobres. Quais as diferenças básicas entre eles? Apresentam propriedades físicas e químicas diferentes. Na tabela periódica, as linhas são chamadas de períodos. O que tem em comum os elementos químicos de um mesmo período? O número de camadas eletrônicas. Ainda na tabela periódica, as colunas formam os grupos ou famílias. Qual o significado do número da família A? São os elementos representativos. Procure na tabela periódica o elemento químico de número atômico 79 e responda. A. Como é seu símbolo? Seu símbolo é AU. B. Qual é seu nome? Seu nome é ouro. C. Qual é a sua massa atômica? Sua massa atômica é 196,97. D. Quantos elétrons ele apresenta em cada camada? Ele apresenta na camada K 2, na camada L 8, na camada M 18, na camada M 32, na camada O 18 e na camada P 1. E. Qual a classificação desse elemento? É classificado em metais. Questão 13. Cite 10 objetos feitos com metais diferentes. Panela de ferro, prego, peças da geladeira, corrente, cabo de alumínio, peças da bicicleta, cabo de cobre e fechaduras. 14. Cite algumas fontes alimentares para os seguintes elementos químicos: ferro, sódio, fósforo, potássio e iodo. Ferro, feijão, nozes, castanhas e couve. Sódio, sal de cozinha, carnes e batata. Fósforo, cereais, frutas e leite. Potássio, banana, batata doce e abacate. Iodo, moluscos, ostras, mariscos e ovos. Questão 15. Qual a importância do ferro para nosso organismo? Ele faz parte da hemoglobina, que está dentro da hemácia, e transporta o oxigênio dos pulmões para os tecidos e órgãos do corpo. Que doença sua falta pode ocasionar? Pode causar anemia ferrópriva. 16. E a falta de iodo, o que pode ocasionar em nosso corpo? Pode ocasionar o hipotireoidismo. 17. O que é fissão nuclear?
Fissão nuclear é a quebra de nucleidos radioativos para formar menores. E fusão nuclear? É a união de pequenos nucleidos em um maior. E essa foi a nossa apresentação sobre o trabalho de teoria atômica.